Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Em pauta, hoje a gente vai falar sobre as políticas públicas para a população idosa aqui no município. Porto Alegre está aí entre as capitais brasileiras com o maior percentual de idosos. Atualmente, são cerca de 300 mil idosos vivendo aqui na capital dos gaúchos. Para a gente poder apontar o que pode ser feito para melhorar a condição de vida dos idosos, principalmente diante o crescimento de casos de violência contra eles, a gente recebe no programa de hoje o vereador Alvoni Medina, do Republicanos, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Idosos, o Ângelo Boss, que é médico geriatra e professor da PUC, também a Cássia Kuhn, coordenadora dos direitos dos idosos, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e ainda a Jussara Haut, que é assistente social especialista em gerontologia social. Muito obrigado, convidados, pela presença de vocês aqui na TV Câmara, na TV do Legislativo, para a gente poder falar sobre esse tema que aqui a Câmara traz muito em discussão em plenário, né, vereador Alvoni? O senhor é prova viva disso aqui, né? Com uma série de projetos, ações, frente parlamentar, a pauta dos idosos muito presente aqui na Câmara, principalmente nesse mês, vereador. Mês de conscientização, né, sobre essa violência que existe contra os idosos. Lamentável a gente falar ainda sobre isso, né? Mas como o senhor tem trabalhado para acabar realmente com isso? Bem-vindo. Na verdade, a gente tem procurado, através de programas, através de orientação para a população. Fizemos esse mês de junho agora várias atividades exatamente para despertar a população, para que as pessoas elas possam realmente buscar, né, aquele atendimento, aonde ela pode encontrar pessoas que vão ajudá-la, que vão apoiá-la, que vão poder orientar em relação à sua situação que está vivendo. E, infelizmente, a situação que nossos idosos estão enfrentando da violência em todo o estado, em toda a cidade, em todo o país, tem sido algo muito constante. E nós não podemos ficar, principalmente como presidente da Frente Parlamentar aqui na Câmara de Vereadores, nós procuramos abrir o entendimento da população e também dos nossos governos em relação a essa situação. Porque o país está envelhecendo, a cidade está envelhecendo, e se não fizer nada, como é que vai ficar, né, os nossos idosos daqui a algum tempo? Pois é, e considerando, né, doutor Ângelo, a gente percebeu que a expectativa de vida realmente aumentou e a gente tem acompanhado aí pessoas que necessitam de cuidados diferenciados, principalmente com relação à saúde. A gente veio de uma pandemia muito forte aí, em que a solidão, a depressão cresceu muito entre os idosos, não é mesmo? É verdade. Momentos que nós vivemos, 2 anos para cá, nós vivemos e aprendemos muito com essa pandemia, principalmente as pessoas idosas. E numa pesquisa que a gente tem ali do Instituto de Geriatria, com pessoas com mais de 90 anos, nós observamos que aquela solidão que a gente fala de o idoso estar abandonado em casa, principalmente, e a dificuldade dele tem de contato com as pessoas, os entes queridos, melhorou um pouco no sentido de que essas pessoas, mesmo de 90 anos, em função da necessidade, ele se apoderou muito das tecnologias de comunicação social que nós temos hoje em dia, do WhatsApp e tudo mais. Isso fez com que a questão do abandono em casa se transformasse em uma coisa melhor no ponto de vista de tecnologia. Infelizmente, a tecnologia ela não é acessível a todos os idosos e todos os longevos, né? Pessoas com mais de 80 anos que a gente chama aqui. E isso realmente existe, então, faz com que aumentasse um pouco aquela noção que a gente tem do quanto diverso é o envelhecimento entre as pessoas. E a gente não pode chegar a ser determinístico em termos de envelhecimento, porque tem pessoas que têm uma comunicação bastante grande pelo WhatsApp, pelo Facebook. Antigamente era o Facebook que os idosos iam fazer curso de computação para fazer Facebook, para trocar as fotos dos netos. Poder trocar e ter interação. Exatamente, interação. Já existia essa interação mesmo antes da pandemia, agora com a pandemia. E a pandemia surgiu como mais do que um interesse, mas passou a ser uma necessidade. Mas isso aumentou um pouco mais aquilo que se chama em inglês gap, né? Aquela diferença que existe, né? entre as duas pontas
das nossas serras, né? Então a separação das camadas tectônicas ficaram maiores ainda, com essa questão da pandemia, fazendo com que os idosos mais vulneráveis tivessem pior situação. É importante o senhor falar em idosos vulneráveis, a gente segue falando sobre isso logo mais também. Desculpa lhe interromper, porque eu queria até aproveitar e falar sobre isso com a prefeitura aqui, a Cássia representando aqui uma coordenação, né, dos direitos dos idosos. Olha a importância que tem, né, de a prefeitura ter um órgão nesse sentido que a gente pode dizer que encoraja esse idoso, né, que ele perceba que tem algo mais palpável para que ele possa procurar ajuda. E a gente fala aí numa ajuda que a gente pode falar de várias frentes. Saúde, né, psicológica, a gente está falando aí de vulnerabilidade, né, mas uma cidade ele pode se locomover também, mobilidade urbana. Então, vocês conseguem receber muitas demandas de reclamações aqui? Então, a questão da coordenadoria do idoso, deixa eu apresentar então o que seria a coordenadoria do idoso. A coordenadoria do idoso hoje, ela recebe demandas, ela é responsável por organizar políticas públicas para a pessoa idosa, para a nossa população idosa. Hoje nós temos um centro, o CRDH, que é o Centro de Referência em Direitos Humanos, que funciona dentro da SMDS, onde nós atendemos, dentre outras populações vulneráveis, o idoso. Então, ali nós temos uma equipe que recebe esse idoso, que direciona ele para os atendimentos de outras políticas públicas dentro do município. Se esse idoso chega com uma situação de violência, ele é encaminhado à delegacia do idoso, nós temos um pessoal que faz esse encaminhamento. Se ele chega com problema de saúde, ele é encaminhado para a setorização de saúde do município. Então, nós temos diversas frentes que trabalham a política pública para o idoso dentro da coordenadoria. Temos pernas suficientes para isso? Não temos. Mas dentro daquilo que temos, nós tentamos prestar o melhor serviço para o atendimento da população idosa. Às vezes, o idoso ele quer só ser ouvido, ele quer só ser entendido, ele quer só uma orientação de como procurar esse serviço. Às vezes, ele chega num determinado local e o que ele queria, na realidade, era só uma orientação de como encaminhar um pedido de um benefício que, porventura, ainda não tenha. Então, ele não sabe onde se direcionar. Então, nós temos esse direcionamento e fazemos esse encaminhamento do idoso, dentre outras políticas dentro do município, que a gente vai falar no decorrer aí. É importante isso, porque para além do acolhimento, Jussara, imagina a gente perceber ainda que há uma dificuldade de direcionamento básico para que esse idoso consiga se movimentar sozinho e procurar seus direitos. A gente ainda vê essa dificuldade. E eu queria entender, assim, né, você que tem esse trabalho também à frente com eles, né, a dificuldade nesse momento da vida, né, ela ainda realmente pode ser muito dura frente a toda uma vida de, muitas vezes, que a pessoa conseguiu ser independente em algum momento. Como é que você vê esse momento? Eu diria, Felipe, que nós estamos vivendo um processo de envelhecimento populacional onde a velhice está sendo uma descoberta individual, né? Está sendo uma descoberta ainda para nós profissionais, ainda para nós instituições. O Dr. Ângelo é uma comprovação disso através do Instituto de Geriatria e Gerontologia, pela própria área de atuação dele na geriatria. Quer dizer, nós profissionais da geriatria e da gerontologia estudamos a velhice exatamente para descobrirmos o que é este fenômeno que está aí, né? Então, e assim, que tipo de idosos nós temos hoje, né? Eu tenho 65 anos, eu sou uma segunda geração de pessoas idosas, né? De um envelhecimento que começou em meados da década de 70 no Brasil, né? E que teve um boom na década de 80, né? Meados da década de 80 aqui no nosso estado, que é um dos estados mais envelhecidos, que tem a capital, né? Com maior percentual de idosos, enfim, né? Então, assim, ainda é um fato muito novo para todos nós, né? E à medida que a gente vivencia, né, é que se vai descobrindo. Mas as pessoas idosas de hoje, elas são, a grande maioria é mulher, né? Fruto de um processo educativo, cultural, onde a mulher não tinha um papel atuante na sociedade, né? Ela era
ela era educada para ser mãe, para ser dona de casa, para ser esposa, ponto final, né? Onde toda a atividade laborativa, toda a atividade fora de casa era feita pelo homem, né? Então veja a dificuldade, mesmo este homem que foi educado para o trabalho, para sustentar a sua família, enfim, né? Mesmo este homem tem dificuldade de lidar com uma coisa que chama cidadania. Porque o processo democrático também é uma coisa nova para a gente, nós temos essa dificuldade, né? Então imagina essas pessoas, a dificuldade que elas têm, primeiro, de conhecerem os seus direitos, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, ainda há um percentual enorme de pessoas idosas que não conhecem o Estatuto do Idoso, né? Uma lei de 2003 e que congrega todas as legislações anteriores, enfim, que garantiam direitos, né? Então, quem não conhece os seus direitos não tem como acessar esses direitos, né? Não tem como cobrar esses direitos. E este é um aspecto que dificulta bastante, né? E o outro aspecto é a fragilidade dos gestores públicos, né, na execução de ações de garantir esses direitos, né? Então, assim, muitas vezes o idoso, eu me lembro muito dos delegados da Delegacia de Proteção ao Idoso de Porto Alegre ao longo dos anos, dizendo: nós atendemos muito mais casos de idosos que quer conversar, que quer aconselhamento, enfim, do que caso de polícia, né? Porque nós não temos em Porto Alegre um programa de convivência, um serviço de convivência comunitária, familiar e comunitária, né? Nós não temos um programa de suporte à família para ela poder lidar com o seu idoso, né? Nós não temos uma ouvidoria, enfim, né? Nós não temos uma série de coisas, né? Nós temos um programa frágil na saúde, nós temos um programa frágil na assistência, a nossa acessibilidade, a nossa mobilidade urbana é muito pequena, enfim, né? De uma cidade que é cidade amiga da pessoa idosa, né? Mas que tem muito que avançar para efetivamente ser. Sim, é importante isso que a Jussara fala, a vereadora Alvoni. E o senhor, enquanto legislador, também tem esse desafio de visibilizar essas legislações, né? O senhor que convive com muitos grupos de idosos, que também que lhe procuram no gabinete, né? Consegue também, o senhor também, né, que está iniciando nessa fase, né? Chegando nessa fase, o senhor também consegue sentir isso também, né? Na verdade, já com 61 anos, a gente vê realmente que falta, como a Jussara falou, falta esse acordar também dos nossos governos, de criar programas, de trazer né, essa situação dos nossos idosos, porque as pessoas elas estão vivendo, elas estão aprendendo a viver, mas ainda não descobriram que elas têm direito a partir dos 60 anos, e como ela falou, que não conhece nem sequer o Estatuto do Idoso, quer dizer, não conhece aquele direito que lhe pertence, não cobram. E a gente vê que falta desse idoso ele entender que em sinônimo de 60 anos ou mais, não significa que está o final da vida dele. Que ele ainda tem muito ainda que contribuir para a nossa sociedade, como veio contribuindo. E ele tem que entender que envelhecer, ele tem que envelhecer com seus direitos garantidos, envelhecer com saúde, né, e também olhar para frente que ele pode ajudar realmente a juventude a acordar também, porque a gente vê que infelizmente está faltando esse olhar de muitos ainda, principalmente dos nossos governos, que as pessoas têm nos procurado e nos trazido situações do convívio do dia a dia da sua casa. Às vezes o abandono do familiar, o familiar deixa esse idoso abandonado, é o que tem mais acontecido aqui, principalmente na cidade, no estado. Tem aumentado o abandono dos idosos, principalmente nessa época da pandemia, a gente vê muita violência também contra os nossos idosos, e a gente recebe muitas pessoas, muitos telefonemas, muitas reclamações de idosos abandonados, dos filhos abandonar esse idoso. Então nós temos que fazer com que esse idoso ele conheça o seu direito e lute pelos seus direitos. E chegar aos seus 60 anos não quer dizer que ele vai incomodar a pessoa se ele cobrar aquilo que é o direito dele. Não, ele tem que cobrar. Ele tem que cobrar para que as pessoas saibam que ele tem o seu direito, e esse direito tem que ser garantido. Pois é, Ângelo, e a gente percebe então, né, que realmente como o aspecto social ele é importante, né, para esse envelhecimento bom, para esse envelhecimento com saúde, né?
Então a gente começa a perceber, daí eu queria entender também um pouquinho sobre o seu ponto de vista, assim, como fazer, né, com que esse idoso também, antes de qualquer coisa, se sinta pertencente onde ele está, né, naquele lugar, naquele momento, naquela vida ali que mudou muito. É verdade, existe uma tendência bastante grande de a gente achar, principalmente com o idoso, né, pessoas acima de 60 anos, eu gosto, bem interessante aproveitar a conversa do vereador a respeito dessa questão dos 60 anos ser um direito. Aí ultimamente a gente sofre uma pressão bastante grande de aumentar esse número para 65, vamos 65, 85, que é a Organização Mundial da Saúde, várias coisas andaram pipocando durante essa época da pandemia para nós, mas é realmente importante, existe o local dele que ele conquistou, que ele batalhou muito da sua vida, aonde ele construiu, né, ou com seu esposo, ou com sua família, ou até mesmo sozinho, conquistou ali aquele apartamento pequenininho, aquela casa pequenininha, e aí vai um agente comunitário de saúde olhar lá, mas essa escada aí tá mal, essa escada tem assim, o senhor não pode morar mais aqui, onde é que se viu? Você está morando no segundo andar e o senhor já está com dificuldade, e a gente começa a querer impor coisas para ele, e quando que a gente tem que entender as necessidades dele. E o cantinho dele, a gente vê que é uma coisa bastante particularmente caro para ele, no sentido de apreço emocional a respeito disso. Claro que existem prós e contras as pessoas se manterem nos locais, mas o quanto a gente tenta manter eles no local com um certo preço. E eu acho que existe muita política falando sobre instituição de longa permanência, alguma política tentando agora, finalmente, dando apoio, a essas instituições de longa permanência que devem ser muito bem apoiadas, porque elas têm motivo para ser. Agora, políticas para manter o idoso na casa deles, parece que recai tudo na culpa da família. A gente gosta de culpabilizar, é uma palavra que o pessoal do serviço social sabe mais do que a gente, né? A gente gosta, mas os profissionais de saúde também fazem isso. Ele é diabético porque ele come açúcar, ele é diabético por isso, ele tem artrose por causa disso, ele tem artrose, a gente devolve a culpa da pessoa em vez da gente estar ajudando essa pessoa a manter. Então eu acho que políticas públicas devem ser construídas para manter essas pessoas dentro de casa. E se a família não tem condições, porque teve oportunidades. Nesses dias, eu sei que um pouquinho esses dias, um colega meu disse, eu estou com minha mãe com 93 anos, em Pelotas, eu estou aqui em Porto Alegre, né? Minha irmã, que é a única que cuida, está indo para a Espanha para ficar um ano, e ela começou com Covid, e o meu irmão, que mora em Santa Catarina, fica culpando não sei o quê, quer dizer que todo mundo se culpa e ninguém faz nada. Não se faz nada por quê? Porque a família não se estruturou para... E não consegue ter condições de poder resolver aquela demanda, né? Exatamente. E esses vínculos familiares são importantes, né? A gente ouvindo a Jussara e o Ângelo falar também sobre isso. Existe algum trabalho nesse sentido que a prefeitura possa ajudar também para manter esses vínculos com a família? Uma busca ativa daqui a pouco também? Com certeza. Em relação a esse vínculo familiar, eu entendo que ele é o pressuposto básico para que a gente tenha uma qualidade de vida do idoso muito boa. Porque o idoso não quer crescer, ele não quer envelhecer e ser acolhido, enfim, somente pelas instituições. Ele quer continuar no seio da sua família. Ele quer continuar com aquele atendimento, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, e também não é errado, na maioria das vezes esse idoso não consegue ter essa atenção da família, porque essa família tem que trabalhar, ele tem que fazer tem o seu lazer, tem viagens, tudo. Não que o idoso fique no segundo plano, mas eles têm uma vida também. E esse idoso, ele precisa... Além do atendimento familiar, ele precisa dessas políticas públicas. Porque essas políticas públicas para o idoso, elas devem vir
de uma forma muito concreta e muito acessível. E hoje a gente talvez não tenha essa acessibilidade, porque a gente não tem informação suficiente. Como a Jussara falou, às vezes o idoso ele só chega na delegacia e ele quer conversar. Então, nós temos na coordenadoria, hoje nós temos o serviço, conforme eu te falei, do acolhimento dele, mas muito em breve nós vamos ter um serviço que está sendo parceirizado agora, que é o serviço de acolhimento do idoso através de um centro de referência em direitos humanos prioritário para a pessoa idosa. Como vai funcionar? Esse idoso ele vai chegar lá, ele não vai precisar se dirigir a lugar nenhum. Ele vai ter a Secretaria de Desenvolvimento Social, o CRDH prioritário ao idoso, ele vai ter localizado num determinado espaço. E lá ele vai conseguir esse atendimento que vai o encaminhar, né, para diversas situações onde seja, de fato, o acolhimento direcionado àquela situação dele. Na grande maioria das vezes, ele quer... Nós falamos muito da situação de saúde, né, como a gente falou ali, questão do diabetes, da alimentação, mas a gente não fala no acolhimento de conversar, de sentar, de ver o que esse idoso está precisando. Olhar olho no olho. Olhar olho no olho. Eu mesma faço muito, onde me convidam, eu sempre vou. Domingo, eu tive um atendimento, até a convite do vereador, a gente foi no centro, acolhemos alguns idosos, conversamos, e a grande maioria deles só quer conversar. Eles querem uma orientação. E, às vezes, o fato, doutor Ângelo, de não termos... tem diabetes, come açúcar. Às vezes, eles só precisam de um aconselhamento. Olha, quem sabe você deixa de comer isso aqui com açúcar e faz essa outra alimentação. É uma coisa que, às vezes, é de fácil entendimento para a gente, mas para o idoso não é. Para o idoso não é. É muito complexo. Jussara, claro que a gente entende que são muitas particularidades, né? Muitas histórias muito específicas, mas refletindo sobre essa falta de planejamento mesmo, né? Da família, por exemplo, desse núcleo familiar de projetar um ambiente propício para essa pessoa. É uma falta é uma questão cultural que você vê, é uma questão social também de tudo que a gente está vivendo no momento. O que você atribui isso? Eu quero, antes de dar resposta a essa questão, Felipe, eu quero falar de dois aspectos que o vereador Alvoni e o Ângelo abordaram. Primeiro, o vereador, num determinado momento da sua fala, disse: pois é, e nós temos os jovens que também não estão conscientizados para o envelhecimento, enfim. O Ângelo disse: pois é, nós temos um legislador que está querendo ainda avançar na idade, ao invés de 60 anos, botar para 65, porque afinal de contas a faixa etária, a longevidade da população brasileira cresce. Então eu queria dizer assim, nós, apesar de quase 50 anos de iniciado o processo de envelhecimento, né, nós ainda não conseguimos lidar com este velho que eu falava anteriormente. E aí nós já temos hoje o meu velho, já temos o velho do vereador Alvoni, já temos o velho do Ângelo, e nós temos as crianças e jovens e os adultos maduros, caminhando numa situação muito semelhante à de pessoas idosas, né? Ou seja, nós estamos cada vez mais multiplicando diferentes velhices, né? E veja que nas falas, quando nós falamos aqui em políticas públicas, nós falamos só daquele velho que está descontextualizado lá na família, mas ninguém fala de mim, ninguém fala do vereador Alvoni. Nós também somos velhos, nós também somos cidadãos de Porto Alegre, nós também precisamos de programas e de políticas públicas, né? Então, acho assim, veja a complexidade está, né, em nós começarmos a aprender a lidar com essas diferentes velhices, né, em todos os sentidos. Então, isso eu queria destacar aqui, né. Uma outra questão que o Ângelo falou, e falou muito bem, né, nós tivemos, especialmente a partir da pandemia, né, um incentivo muito grande às políticas das pessoas idosas voltadas para as instituições de longa permanência, né, para as ILPIs.
foi criado um Fórum Nacional, né, que tem debatido muito, que enfim, mas que tem concretizado muito pouco, né, mas pelo menos deu visibilidade a uma situação, né, de muitas discrepâncias, né, porque nós aqui estamos falando de instituições que sobrevivem com um salário mínimo que o idoso dispõe 70% para a instituição, e nós estamos falando de instituições que cobram 15 mil reais por mês, e é tudo ILPI, né? E tudo a gente trata da mesma forma, né? Mas enfim, então só para ver assim que a própria visibilidade que a política das ILPIs ganhou, ela ainda tem essa discrepância, né? No seu atendimento. Mas enfim, quando a gente fala, e nós estamos aqui para falar também de violência contra as pessoas idosas, eu fui presidente do Conselho Estadual, fui fundadora do Conselho, né? E nós fizemos agora, no dia 13 de junho, um evento para tratar da rede de proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. Então é impossível a gente falar de violência sem a gente falar de rede. E aí que eu queria pegar o gancho na fala do Ângelo, né? A gente tem duas formas de atendimento ao idoso hoje. E duas formas, conforme eu já pude expor, né, argumentar, bastante frágeis, né? Que é a ILPI, que deve ser para um extremo de idoso, ou seja, o idoso ou que não tem família, sim, ou que é abandonado, né? Ou que precisa de um atendimento geriátrico, clínico, hospitalar mais complexo, que são as clínicas geriátricas, né? E no outro extremo nós temos os grupos de convivência, as associações de idosos que estão lá desenvolvendo atividades, tentando informar as pessoas idosas, enfim, né? E no meio desses dois pontos, o que nós temos? Nós temos quase nada. E é esta rede de serviços, especialmente de serviços de prestação de atenção ao idoso, que nós precisamos incrementar. Nós temos em Porto Alegre, que é um dos poucos, se não o único município hoje do Rio Grande do Sul, já teve dois outros, que eu saiba hoje só em Porto Alegre que tem, que é o centro-dia para pessoas idosas. Se nós tivéssemos um centro-dia em cada bairro, em cada comunidade, né, nós teríamos isso, né, um espaço onde o idoso passaria o dia inteiro com diferentes atividades, com atendimento específico de prevenção e tratamento do seu diabetes, com convívio social, com histórias, com atividades manuais, com passeios, com canto, enfim, com N atividades, que possibilitaria que no fim da tarde, quando ele volta para casa, e Porto Alegre faz isso, Porto Alegre busca os velhos em casa e larga os velhos no final da tarde nas suas residências, este velho, quando voltasse para a sua família no final da tarde, meu Deus, ele teria tudo para trocar com essa família. Sara, a gente pode seguir falando sobre isso, porque tu trouxe um aspecto muito importante, é a busca realmente do sentido, né? De poder se sentir realmente fazendo algo nesse momento da vida. A gente segue falando sobre isso, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre as políticas públicas para a pessoa idosa. Participam do programa de hoje o vereador Alvoni Medina, do Republicanos, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Idosos, também o Ângelo Boss, que é médico geriatra e professor da PUC-RS, também a Cássia Kuhn, coordenadora dos Direitos dos Idosos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e ainda a Jussara Haut, que é assistente social especialista em gerontologia social. A gente falava aí no bloco passado sobre esse tema, vereador Alvoni, desse acolhimento dos idosos em instituições aqui em Porto Alegre, né? Atualmente, a gente está numa situação realmente carente aqui na cidade, né? Como fazer com que mais espaços possam ser abertos aqui para acolher, oportunizar mais momentos de lazer, de vida para esse idoso? Na verdade, inclusive nós já tivemos conversando sobre isso com a Prefeitura, de instituições que nos procuram, que precisam de ter apoio da Prefeitura, para que os seus espaços sejam ampliados, para que eles tenham condições de dar uma assistência melhor para essa população que está envelhecendo.
E a gente vê que falta realmente, como nós estávamos conversando, falta o acordar, né, dos nossos governos, de se preparar para o envelhecimento. E também a própria família, nós estamos falando em relação à família, que não se prepararam também para envelhecer. E não se estruturaram para esse envelhecimento. E quando estão chegando na sua idade, nos seus 60 ou mais, e às vezes não tem uma estrutura para suportar a situação ao qual eles estão passando. Então, eu acredito que o trabalho que nós temos procurado fazer aqui na Câmara é exatamente isso. Buscar juntamente com o nosso governo e pedir para que ele também acorde aquelas pessoas que estão à frente do trabalho do idoso, para que busque juntamente com o setor que cuida dessa população, de dar esses espaços. Nós temos até, falando no Comui, que é um órgão também aqui do município, que dá essa assistência para as instituições, que deveria também ter um programa maior de conscientização, de procurar ver na cidade aonde realmente há lugares com os idosos, a situação que os nossos idosos estão vivendo. Nós tivemos há uma semana retrasada uma pessoa que veio de uma instituição nos procurando, pedindo a nossa ajuda, nosso apoio, para que nós conversássemos exatamente com o nosso prefeito, com o secretário de instituição aqui da Câmara de Vereadores, para que nós pudéssemos ter esse apoio, de ter uma política para essa população. Porque se a gente não fizer nada agora, daqui a 30, 40 anos, a população idosa vai aumentar, né? Principalmente no Brasil, vai ter em torno de 76 milhões de pessoas acima de 60 anos. Os dados já estão aí para mostrar que realmente vai aumentar. Ângelo, e aí nesse sentido também, que o vereador trouxe aí, a gente pode pensar, né? Políticas públicas, né? Que a gente realmente percebe que tem que vir dos governantes, né? Muitos governantes que já estão, né, idosos. A gente pensar, né? Como fazer com que... Claro que a política pública para a criança e adolescente ela é fundamental também, né? Mas como também fazer com que para o idoso possa junto ali ser trabalhada, né? Em paralelo, de forma forte também, né? A política do idoso seria muito mais fácil, muito melhor, muito mais interessante se ela fosse moldada a exemplo das políticas que foram construídas para a criança. As políticas da criança estão muito mais avançadas do que a política para o idoso. Então não tem muito que complicar. Eu acho que nós temos que pensar se existem políticas para a criança que não consegue ter família para dar assistência para ela. A mesma coisa acontece com o idoso. Se existe violência na família, se a criança é violentada na família, e também o idoso também acontece isso. Então, por que nós não podemos ter? Então, parece que a gente tem que reinventar as coisas como se a situação do idoso fosse muito diferente da situação da criança, que é vulnerável igual, não é? Que tem seu grau de dependência nas necessidades de cuidado, e o idoso também. Então, a gente podemos trabalhar. Eu acho que o vereador é muito feliz naquela questão, no momento que as famílias não se preparam para o idoso. Eu acho que existem famílias que às vezes conseguem se preparar pelo menos 9 meses para ter uma criança e mesmo assim não conseguem segurar essa criança adequadamente, não conseguem nem em 9 meses se preparar para ter uma criança. E a gente vê as pessoas, né, que envelhecem, parece que envelhecem, tem muito mais tempo do que 9 meses para se ter. O vereador estava falando, eu estava pensando comigo mesmo, 62 anos, e dentro da filosofia da Jussara, ali, da gente pensar no seu próprio envelhecimento, né? Eu estou vivendo num sítio que era do meu pai, de Viamão, que eu estou tomando conta agora, né? Eu tinha uma escada que chegava de um patamar até a casa, e eu botei rampa, só que aquela rampa está sem corrimão, vai ser fácil botar corrimão. Agora tem uma outra escada que vai para um patamar mais baixo lá, que está querendo ser feita. Eu falei, eu vou ter que botar uma rampa ali, porque eu estou com 62, eu quero viver mais, eu tenho uma expectativa de vida de
Mais 60. 22, Não, realmente, né, mais doutora 60, Ângela? 27 A anos. gente eu poder tenho. ter essas políticas públicas, aí eu passo para Cássia, né? Sim, claro. Construídas também, né? Por idosos também, né? Que entendem também o que se busca, o que eles querem, o que eles precisam, né? Tu participas também do conselho e percebe como esse diálogo é importante, né? Esse diálogo é muito importante. E assim, é importante a gente falar aqui também que, apesar de ser uma contradição, o envelhecimento é muito novo. Porque até bem pouco tempo atrás, não era comum se envelhecer tanto. Até certo tempo atrás a gente pensava, poxa, quando tiver 50 anos eu vou ser idosa. Eu tenho 50 anos. Né? Então, e não sou idosa, estou muito ativa, então a gente não se preparou, como disse o doutor Ângelo, a gente se prepara 9 meses para ter um filho, as políticas, né, para a criança e o adolescente. A gente teria que ter, o correto seria que tivéssemos mais tempo para nos prepararmos para o envelhecimento. E isso ainda é um tabu, é uma coisa que não se fala muito sobre envelhecimento, porque ninguém está preparado para envelhecer, então não se fala muito. Então é sim uma obrigação do poder público ter políticas públicas para o envelhecimento. E de que forma nós, município de Porto Alegre, Secretaria de Desenvolvimento Social, estamos fazendo isso? Estamos fazendo isso através... Temos participação dentro do Comui, onde fazemos essa discussão. Temos também ali, estamos trabalhando com esse centro de referência prioritário ao idoso. Esse centro de referência, assim, o importante é a gente não trabalhar somente a questão do vulnerável, né? Em que pese o vulnerável precise mais, né? Aquele cidadão idoso que está com maiores problemas, mas a gente tentar trabalhar a população idosa como um todo. Eu acho que a gente temos um ganho aí, temos um governo que é bastante preocupado com isso, só que nós não conseguimos, infelizmente, construir do dia para a noite. Nós estamos trabalhando nisso e é um processo que, se for dado continuidade daqui para frente, nós teremos políticas boas e eficazes para a população idosa. Doutora Jussara, e ouvindo você também, no seu relato anterior, o que mais te preocupa também com essa realidade? Porque a gente vê muitas legislações aí, né? Mas na prática elas estão sendo cumpridas realmente, né? Eu tava fazendo uma regressão ao passado. E aí, assim, em 1986, a gente estava trabalhando na criação, para propor a criação do Conselho Estadual hoje da Pessoa Idosa. 34 anos. Tem um conselho, foi criado em 88. E aí, naquela época, a gente trabalhava com o censo de 80 do IBGE. A população idosa do Rio Grande do Sul, em 1980, de acordo com o censo, se fazia muito pouca projeção, né? Era uma PNAD só que se fazia naquela época, né? Então, tinha sido feita a PNAD de 85, né? Que é aquela pesquisa por amostragem de domicílio. Então, assim, em 86, a projeção, né, o percentual de população idosa no Rio Grande do Sul era de 4,6%. 86, 4,6%. Nós trabalhávamos muito, estava começando o envelhecimento, estava começando a gente a discutir, a aprender o que era envelhecimento, políticas para o envelhecimento, enfim. A gente trabalhava muito com o que a ONU produzia, né, de dados relativos da Europa, enfim. E a preocupação da ONU, que já tinha acontecido a primeira Assembleia Nacional do Envelhecimento em 82, e a preocupação da ONU, identificada naquele ano, né, com os países em desenvolvimento, especialmente o Brasil, que já apresentava um processo de envelhecimento muito acelerado. Tá? E em 82 foi publicada uma resolução durante a Assembleia Mundial que dizia o seguinte: aquela nação que com mais de 7%, quando a sua população idosa atingir 7%, não tiver uma estrutura de serviços, uma estrutura social para receber este percentual, essa nação dificilmente conseguirá em algum momento se organizar para receber
este processo acelerado de envelhecimento. A gente ouvindo a Jussara falar aí, vereadora Ovoni, a gente percebe que a gente foi avisado, né? A história nos mostra, a trajetória nos mostra o quanto a gente tem sido avisado, esses dados que o senhor traz aí também. Que a gente precisa se preparar, realmente. Pode concluir depois, por gentileza? Eu só quero complementar o seguinte. Isso, então, em 86 nós tínhamos 4,6%, hoje nós temos 18% de pessoas idosas. E continuamos dizendo que a gente tem que fazer alguma coisa, porque daqui a um pouco não vamos dar conta. E não saímos do lugar. Pois é, e a gente segue na mesma, vereadora. O senhor encontra desafios, assim, dificuldade por parte, enfim, né, da sua atuação enquanto legislador, de implementar isso por parte até dos governos também, vereador? Sim, a nossa preocupação maior é exatamente sobre isso. Porque eu participei em 2017, numa conferência no Paraguai, e a preocupação já de 21 países já era exatamente com essa população que está envelhecendo. E como a Jussara falou, nós temos 18,77% da população gaúcha hoje com 60 a mais, com 60 anos a mais. Então você vê que de 11 milhões e 400 mil habitantes, 18%, quase 19% é a população idosa. E se os nossos governantes, eu como vereador, quer dizer, o que eu consigo fazer é tentar criar algum projeto, alguma indicação, programas para que o nosso governo, para que o prefeito, né, eles possam dar essa assistência. Porque se isso não acontecer, se as pessoas não despertarem, se a juventude também não pensar olhar para o seu próprio futuro, como é que vai ser daqui a 30 anos? Em 2050, a estimativa é de 76 milhões de pessoas só no Brasil, de pessoas idosas. Como é que vai ficar? Vamos fazer o quê com esses idosos? As pessoas estão envelhecendo e elas querem envelhecer, porque muitos estão se cuidando. Né? Aqueles que têm consciência, aqueles que têm entendimento, né? Eles procuram se cuidar. E se nós não tivermos realmente, inclusive a Cássia estava falando, esse centro de referência que está ali na Secretaria de Desenvolvimento Social, foi um pedido desde 2017, quando eu cheguei aqui na Câmara de Vereadores. Mas, na verdade, a minha intenção não era apenas ter um espaço dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, um espaço pequeno de uma sala, onde tem ali ou 3, 4 salas para ter esse atendimento para esse idoso, mas sim um local onde tivesse várias instituições junto, Delegacia do Idoso, né, o OAB, assistente social, quer dizer, tivesse pessoas que pudessem dar esse norte, que pudessem ensinar a população para elas se cuidarem, para elas olhar para o seu futuro. Porque se você envelhece, na verdade, a Jussara estava falando que os jovens não estão olhando, às vezes a pessoa não olha, se prepara 9 meses para ter uma criança, mas será que ela se preparou de verdade para ter esse filho? Porque ela se preparou de repente para aquela gestação de 9 meses. Mas e depois que essa criança nascer? Ela tem estrutura para poder manter essa criança? Porque ela vai precisar. Ela vai precisar de ter uma estrutura, né, às vezes familiar, às vezes financeiro, para poder dar para essa criança um futuro. Para ela poder se preocupar com essa criança, que lá na frente ela vai precisar de estudo, ela vai precisar de roupa, ela vai precisar de um monte de coisa. E a mesma coisa, a população idosa, nosso governo, eu falo do governo porque são eles, né, os gestores da cidade. Nós, como vereadores, podemos fazer políticas de orientação, não podemos impor para o governo o que eles têm que fazer. Então, se você entra como prefeito de uma cidade, você tem que buscar alternativas para essa população, para dar essa assistência que está faltando dentro da cidade de Porto Alegre, essa assistência, né, onde as pessoas têm os seus direitos, mas infelizmente existem centenas de leis, mas essas leis não são respeitadas. Em qualquer lugar que você vai, não há um respeito com essa população. É difícil, né, também ter essa conscientização, vereador. E aí, chegando ao final, a gente está aí com os encaminhamentos para o final do programa já. O tema ele é muito rico, requer muitos debates sobre isso. 50 minutos realmente é muito tempo para a gente poder, pouco tempo na verdade, para poder falar sobre isso. Ângelo, para sair desse enrosco, né, dessa dificuldade que a gente tem para avançar realmente, o que o senhor vislumbra aí, chegando ao final? Essa é a pergunta mais difícil que nós temos, né? Eu acho que a gente tem que pensar
né, em valorizar um pouquinho mais e repensar o que o Conselho Municipal do Idoso tem feito. Eu acho que nós temos que reestruturar o Conselho Municipal do Idoso, que tem pensado mais a respeito das instituições que compõem o próprio Conselho Municipal do Idoso. E aí, se alguém do Conselho Municipal do Idoso me ouvir, não vai gostar do que eu vou falar, porque nós temos que pensar na política da cidade como um todo. Exatamente. E não daquelas instituições que compõem o Conselho. E eu já fui presidente do Conselho e eu sei muito bem o que acontece. Agora, quando nós temos políticas que trabalham com a cidade como um todo, as coisas funcionam. E funcionou com aquele edital do grau de dependência máxima. Funcionou. Beneficiamos toda a cidade. Agora, qual é o outro projeto que beneficiou toda a cidade? Alguns projetos beneficiaram aquelas instituições que são filiadas ao Conselho. E aquelas que não são, o que aconteceu com elas? Não tiveram problema nenhum durante a Covid? Claro que não. Então nós temos que repensar e ter uma presença da Câmara Municipal de Porto Alegre dentro do Conselho para ajudar essas pessoas a pensar como um todo e não somente os seus umbiguinhos. Obrigado, Ângelo. Cássia, considerações finais, por gentileza. Então, assim, em relação às políticas públicas hoje existentes no município, né, de Porto Alegre, nós temos esses serviços que sabemos que nem de longe são suficientes para a questão do idoso, para atendimento a esses idosos, mas é importante hoje e aí, considerando que estamos no Junho Violeta, né, a questão de conscientização e das denúncias, né, em relação aos mais diversos tipos de violência contra o idoso. Então, é importante a gente falar que a gente tem um canal, né, dentro da própria coordenadoria. Nós temos o telefone que, ligando, a gente sai e atende da forma como pode, né. Muitas vezes eu levanto lá da minha sala e eu vou. Semana passada eu levantei, larguei as agendas, fui para a delegacia do idoso, para atendimento do idoso, peguei uma assistente social da mulher, que estava lá na coordenadoria da mulher, por isso a importância da gente ter, né, a transversalidade das nossas coordenadorias, né? E a gente fez o atendimento desse idoso, felizmente ele foi encaminhado. Então, assim, é bem importante que as pessoas se conscientizem e que denunciem atos, né, de violência ao idoso, que denunciem idosos em situação de vulnerabilidade. Nós temos a grande parceria da Frente Parlamentar do Idoso, que além de nos ajudar bastante em relação às políticas públicas, ela nos leva também bastante trabalho, porque as pessoas se socorrem da frente parlamentar e o vereador nos liga e nos diz, olha, está acontecendo isso, a gente vai, verifica, né? Então é bastante importante essa conscientização. Em primeiro lugar, o que eu deixaria assim de mensagem, conscientize a criança, o adolescente, o adulto e explique a melhor forma de fazer essa denúncia, de fazer o contato, fazer com que o idoso tenha consciência de onde ele pode chegar, muitas vezes para buscar uma palavra amiga, às vezes uma conversa, que às vezes é só isso que ele precisa. Então nós temos lá o atendimento, que é o 3289-5111, que nós temos, cai direto na coordenadoria, a gente faz o encaminhamento necessário, né? E dentro das possibilidades das políticas públicas que temos no município, vamos atender esse idoso. Se não for para nós, não conseguirmos atender, nós encaminharemos para o atendimento. Certo, obrigado, Cássia. Obrigada eu. Jussara, suas considerações finais, por favor. Felipe, eu diria que se nós quisermos... e todo o nosso trabalho é no sentido de mudar este quadro, né? Eu acho que tem que colocar a realidade, mas nós não podemos ser negativistas na possibilidade de mudança, né? E essa mudança, eu acho que o nosso depoimento aqui durante este tempo do programa mostrou que se dá através das políticas públicas, né? Então, e através dos mecanismos de gestão da política que são fundamentais, quais sejam, de conselhos, né? Conselhos municipais da pessoa idosa, conscientes, onde os conselheiros estejam preparados, tenham capacitação para o desenvolvimento do seu papel, né? Das suas atribuições. Que nós tenhamos coordenadorias da pessoa idosa, que são raras nos municípios do Rio Grande do Sul, com compreensão de que o papel da coordenadoria é fazer a articulação dos demais órgãos, das demais políticas, né?
para que nós tenhamos uma educação, uma secretaria de educação, que não diga, como eu já ouvi de um secretário estadual dizer, não, mas a prioridade da educação é de 7 a 14 anos, nós não temos nada que ver com idoso, mas pelo menos para os de 7 a 14 que ele trabalha a questão do envelhecimento, né? Quando o maior número de pessoas naquela época dentro do EJA eram pessoas com mais de 60 anos e ele dizia que não tinha nada a ver com a educação, né? Então, assim, que essas coordenadorias existam, que elas também tenham compreensão desse seu papel, né? E que nós, e o terceiro mecanismo que é fundamental, que são os fundos municipais, né? Que a gente institua os fundos municipais, que a gente também tenha a clareza de que os fundos existem para fazer a gestão, né, para colaborar com a gestão de serviços de instituições sem fins lucrativos, né, que, como nós vimos antes, trabalham com extrema dificuldade financeira para prestar o seu atendimento, né? E que o fundo é uma possibilidade de complementar aquilo, né, que é imprescindível, que é o gestor ter consciência de que a primazia da gestão da política pública é dele, né? E que para isso ele precisa ter orçamento e ele precisa ter equipe, né? Então eu fico me perguntando assim, ó, ok, cria-se um centro de referência em direitos humanos com prioridade em idoso em Porto Alegre. E qual é a capacitação que essas pessoas que vão trabalhar no centro de referência têm, né, para a questão do idoso e do envelhecimento? Isso rende, né, até um outro programa para a gente poder discutir, né, e se aprofundar realmente, Jussara. Obrigado pela tua presença, obrigado, Ângelo, Felipe. Obrigado, Cássio, muito obrigado, vereador Alvoni, obrigado a você que nos acompanhou, esse tema muito importante que volta sempre aqui na Câmara de Vereadores. A gente sempre lembra, se você quiser acompanhar este e outros programas da TV Câmara, acesse nossas redes sociais e mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores. A gente se vê na próxima edição. Tchau!